Olá, sejam bem-vindos ao Lalaec Entrevista, uma iniciativa do Laboratório de Leitura e Escrita Crítica do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMS. Eu sou Daniele Leduc, mestranda em Letras, e hoje tenho a honra de receber um dos mais respeitados pesquisadores da literatura brasileira contemporânea, com forte atuação no campo da cultura popular, o professor Dr. Ricardo Magalhães Bulhões. Graduado em Letras, mestre e doutor em Literatura e Vida Social pela Unesp, o professor Ricardo realizou seu pós-doutorado em Teoria Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Atualmente é docente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação em letras. Sua produção acadêmica é marcada pela articulação entre teoria literária, ensino e literatura popular, com ênfase especial na literatura de cordel. Entre suas publicações mais recentes, destacam-se o artigo O Corcunda de Notre Dame, em cordel, Carnavalização, Performance e Teatralidade na Literatura Popular, publicado pela UNB, e a coordenação do livro Literatura de Cordel Contemporânea, Voz, Memória e Formação de Leitor, uma obra que discute o papel formativo e cultural do cordel no Brasil contemporâneo. É uma alegria recebê-lo para essa conversa sobre a força poética, educativa e crítica da literatura de cordel. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Daniele, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Estou um pouco rouco, mas normal, né? A gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo sobre um assunto que sempre, de um certo modo, né, foi pouco estudado no Brasil, né? Existe, assim, ainda, venha a ser isso até um contrassenso, ainda uma literatura menor, né? Existe uma parte da sociedade que considera o cordel como uma literatura menor. Tanto é, né, que isso é verdade, que é muito difícil você encontrar num livro didático, seja ele Brasília no Rio, né? São Paulo tem agora o material que os alunos recebem do governo. Você não tem nenhum cordelista inserido, né? Por exemplo, o Patativa do Assaré, que é um cordelista forte, né? Eu talvez o mais conhecido, nunca apareceu numa antologia, num florilégio, num livro didático. Então existe por parte da academia um grande menosprezo, Uhum. né? Eu gostaria de começar perguntando sobre a sua proximidade com essa literatura de cordel. Como que esse objeto passou a integrar suas pesquisas? Então, eu agora estou escrevendo o meu memorial para me tornar professor titular. Então, quando você começa a escrever, e você revisita a sua vida, você vai lá para a infância, né? E pré-adolescência, adolescência, você começa a perceber que o que você escolhe tem muito a ver com a sua vivência, né? Então, empiricamente, eu nasci em Alagoas, Maceió, né? Morei uma época no sertão, Palmeiras dos Índios, e com uma certa constância eu ia nas feiras populares, e dentro dessas feiras populares você tem, ainda hoje, né? São poucas as feiras, é, os repentistas e os cordelistas. Como também tem o pessoal que trabalha com a prensa, né, com a xilogravura, que a gente chama. O J. Borges é um grande, fez um trabalho maravilhoso, né, com as xilogravuras, e tira aquela ideia de que o cordel é uma coisa sempre alegre, né, que o nordestino ele é cordato. Então você vê vários folhetos que transmitem, por exemplo, uma tensão,
dentro de um espaço agrário, né? Um assassinato, uma briga, uma tensão. Então, não é pena que ainda né, apareçam cordéis fracos também, né? Não estou aqui dizendo que, de um modo geral, a literatura de cordel é excelente. Nós temos bons cordelistas, como também, né? Então, existe o cordel religioso, o cordel encomiástico, o cordel lírico-amoroso, o cordel político. Só para você ter uma ideia, Daniele, quando eu pesquisei o cordel na década de 80, no Rio de Janeiro, foi muito legal essa época, eu era bem novo. Eu frequentava, né, nos finais de semana, a Feira de São Cristóvão. A Feira de São Cristóvão era uma feira grande, né, que tinha de tudo ali, e que 5 cordelistas armavam suas barracas, sexta-feira à noite, sábado e domingo. E eles vendiam, né, os folhetos ali, né, fazendo uma performance, né, o que o Paul Zunthor tanto fala, que é muito interessante isso, fazendo, se aproximando do público. E aí, quando você vê isso, você percebe que quem frequenta a feira, né, são geralmente os nordestinos que vieram para o Sudeste trabalhar mão de obra barata. Uhum. Então, o cordel é um material super barato, entre aspas, com papel bem inferior, mas ainda de uma grande pegada, é uma coisa muito dinâmica, né? O cordel muda muito, muda. E o cordel influenciou os cancioneiros da MPB, né? Você pega o Jackson do Pandeiro lá atrás, que fazia embolada, né? Nós temos hoje no contemporâneo o Zé Ramalho, tem um disco do Zé Ramalho que eu recomendo, que é A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, Zé Ramalho, capa com Zé do Caixão, muito interessante. Você tem o Lenine, você tem o Chico César, você tem vários cantores e compositores que herdaram, direta ou indiretamente, essas características. Só nome grande, né? Só nome Só grande, nome grande. e nos filmes também, né? Lisbela e o Prisioneiro é um filme Uhum. maravilhoso, né? Que tem essa questão. Lá atrás, muito atrás, o Glauber Rocha, né? Se aproximava muito da cultura popular para retratar esse mundo do sertão, essa tensão da qual eu falei. No livro A Literatura de Cordel Contemporânea, Voz, Memória e Formação de Leitor, o senhor discute o papel do cordel na educação. Como que o senhor enxerga o uso do cordel na formação de leitores, especialmente nos contextos escolares? Como eu te disse, né? É, ele se tornou um texto colocado em segundo plano, né? Então, cabe ao professor de literatura, tudo bem que ele tem ali, eu não sou contra livro didático. Acho que o livro didático, se for bem feito, lógico, se for bem feito, né? Mas o professor, seja no fundamental, seja no ensino médio, ele tem a possibilidade de trazer, principalmente no fundamental, de trazer textos novos, né? Porque quando você chega no ensino médio, o vestibular pressiona muito, então a coisa fica meio engessada, né? Então, muito conteúdo, que começa desde o trovadorismo e vai até o modernismo, praticamente não aparece a literatura contemporânea, e os professores não conseguem cumprir essa, essa quantidade de conceito e teoria. Geralmente, param na primeira geração do modernismo, na fase heróica que a gente chama. Uhum. Né? Agora, no ensino fundamental, não, porque o ensino fundamental se trabalha mais a questão dos gêneros. E dentro dos gêneros você tem a dramaturgia, né? Você tem as novelas, você tem a cultura popular, né? O cordel, e grandes escritores, né? Que
produzem para isso. Hoje a gente tem nas livrarias obras clássicas adaptadas para o cordel. Eu acho que quem batizou esse tipo essa prática aí, não tenho certeza. Eu acho que foi a Marisa Lajolo, se eu não me engano, que a gente chama isso de reendereçamento, reendereçar a obra, né? Pegar a obra na matriz e transformá-la para. Agora, muda muito? Muda, mas eu acho importante. A outra pergunta vai entrar nessa parte que o senhor falou agora. O cordel é muitas vezes associado à tradição oral nordestina, né? Mas, no entanto, há uma circulação nacional crescente, inclusive nos meios digitais, né? Como que o senhor observa essa reinvenção do cordel na contemporaneidade? Então, porque o cordel, vamos partir do cordel enquanto estética, né? O cordel que veio lá da Europa há muito tempo atrás, né? Inclusive os franceses e os espanhóis gostam muito, né? Gostam de textos e pesquisas que. Então, o cordel ele tem, né, do ponto de vista da musicalidade, ele tem uma métrica regular, não é? Redondilha menor e maior, 5 e 7, né? Isso facilita o quê? A memorização. Então, Hum. na realidade, né, ele se baseia nisso. Então, o contemporâneo também se apropria disso, né? A gente vê aí autores atuais, o Azulão, por exemplo, que é um grande cordelista, faleceu há pouco tempo, que usam isso, essa matriz, como ponto de partida. Isso não significa dizer que não exista inventividade, criatividade. A matriz está lá, mas a partir dela você faz as variações, né? Em Pernambuco teve, por exemplo, o Quinteto Violado. Há pouco tempo uma banda sensacional que eu estou tentando lembrar agora, Cordel do Fogo Encantado, né? Que fazia essa releitura da. Então, no contemporâneo, eu acho que a literatura de cordel nunca vai morrer por conta da sua forte influência cultural no Brasil e fora do Brasil. Então, sempre vai ter um cordelista novo, um compositor, né? Então, eu acho assim, quem vai trabalhar com cordel tem que considerar alguns autores que são básicos, que são clássicos, né? Quem vai, por exemplo, trabalhar com a paródia, pega o Bakhtin, o Mikhail Bakhtin, né? A cultura popular do Bakhtin na Idade Média e no Renascimento, a partir do Rabelais. Pega o Paul Juntor, que trabalha essa questão da performance, né? O Antônio Cândido, quando ele tinha 29 anos, ele escreveu um livro, ele fez um trabalho na região ali de Bofete, Botucatu, né, sobre os camponeses, sobre a vida dos camponeses, né, o que eles faziam, a cultura, a poesia. E esse trabalho do Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, é o nome. É um trabalho que até hoje ele é muito consistente e vai continuar, porque ele mexe com a sociologia, né? Dentro de um viés marxista, ele trabalha a sociologia, ele trabalha questões até, né, de história, de política, de violência. É um livro analítico, né, que tem uma parte é, introdutória que fala mais sobre o contexto e depois ele vai para o texto. É um livro que se aproxima converge, dialoga com a literatura e sociedade. Voltando um pouquinho sobre o assunto nas escolas, né? Qual é, na sua opinião, quais os desafios, né, e as possibilidades da inserção do cordel dentro dos currículos escolares e acadêmicos? Então, a gente sabe que
as escolas públicas elas compram as caixas, né? As É. caixas de obras literárias. E nessas caixas o cordel aparece, tá? Eu estou falando que ele não aparece no livro didático, mas nas caixas existe um trabalho muito bem feito pelo MEC de uma certa forma, reparar, né, uma tradição que foi esquecida. Então, nós temos os causos, né, os causos, a literatura de cordel, né? E aí a gente vai percebendo que o Brasil não tem um sertão só, né? Quando se fala em sertão, Nordeste, seca, isso é uma visão muito caricatural, uma visão muito pobre, né? Em cada estado do Brasil existe um sertão diferente. Por exemplo, em Minas Gerais, né, a influência dos africanos em Minas, no sul de Minas, existe um ritmo muito bom lá que é a congada, né, que são os Uhum, tambores, né? E por aí vai. É difícil assim a gente generalizar para não correr o risco de não aprofundar o tema, entendi. né? E uma última pergunta. Tá bom, tá ótimo. De que forma os estudantes de letras, né, tanto da graduação como da pós-graduação, pode participar e se beneficiar dos seus projetos? Então, eu tenho viajado muito para divulgar meus trabalhos. É, nessa semana agora, não sei se vai aparecer online também, eu vou estar dando um curso, né, um curso na Unesp de Assis para os professores do estado, tá? E aí eu vou levar bastante coisa e bastante material, né, para que eles possam perceber a riqueza e se interessem. Se dos 100, né, participantes, se 20 comprarem a ideia, eu já fico realizado, já fico, porque aí a gente vai, não é? Logo, logo eu vou para Alagoas também fazer uma fala lá. Fui para Campo Grande antes de ontem, tá? Então a gente não pode parar, né? Não pode Uhum. parar, porque esse é o caminho. E posso Ah, acrescentar uma coisa que eu acho importante? Nessa claro. próxima quarta-feira, na Unesp de Assis, a partir das 14 horas. Eu vou dar um curso de 4 horas. Quem quiser aparecer, puder aparecer. A inscrição já foi encerrada, mas eu não. Isso é o de menos, entendeu? Eu tento muito fugir dessa coisa que a universidade virou, que é essa burocracia, as pessoas preocupadas só com lattes, em estar lattes, 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 e o cordel não é isso. Vai ser transmitido online também? Então, eu espero que sim. Eu vou só ficar sabendo na terça-feira. Aí qualquer coisa eu te dou um alô, Ótimo. tá bom? Professor Ricardo, agradeço imensamente sua generosidade em compartilhar conosco tanto conhecimento e paixão pela literatura popular. Suas pesquisas mostram o quanto o cordel segue atual, necessário e transformador, especialmente no campo da educação e da formação crítica de leitores. Agradeço também a quem nos acompanha. Siga a gente lá no Lalaec Entrevista, para conhecer outras vozes, projetos e pesquisas que fortalecem o diálogo entre a literatura e a sociedade.